o lugar. Natário da Fonseca, homem de confiança, arma uma tocaia num lugar bonito. 1. Antes de existir qualquer casa, cavou-se o cemitério ao sopé da colina, na margem esquerda do rio. As primeiras pedras serviram para marcar as covas rasas nas quais foram enterrados os cadáveres do fim da manhã, hora do meio-dia, quando finalmente o coronel Elias Daltro apareceu cavalgando à frente de alguns poucos capangas, 4 gatos pingados, os que haviam permanecido na fazenda, e se deu conta da extensão do desastre. Não ficara um cabra sequer para contar a história. O coronel contemplou os corpos ensanguentados. Berilo morrera com o revólver na mão, não tivera ensejo de atirar. A bala arrancara-lhe o tampo da cabeça. O coronel desviou a vista. Compreendeu que aquela carnificina significava o fim. Já não tinha meios para prosseguir. Francou a aflição dentro do peito. Não deu mostras, não deixou que os demais percebessem. Elevou a voz de comando, ditou ordens. Apesar do temporal, chuva de açoite, nuvens negras, trovões espolcando na mata, alguns urubus, atraídos pelo sangue e pelas vísceras expostas, sobrevoaram os homens ocupados no transporte dos corpos e na abertura das covas. Depressa, antes que a fedentina aumente. 2. Cavalgaram em silêncio até a entrada do pontilhão quando um natário, na vanguarda da escolta que fora buscar o coronel no arraial de Taquaras, estação da estrada de ferro, retardou o passo da mula, colocou-se a par com o patrão, falou com voz mansa. Conheço um lugar muito conveniente, coronel. Posso mostrar se o Vasmecê quiser fazer um desvio, coisa de meia légua. Fica pouquinho mais adiante, subindo o rio. Lugar conveniente? Conveniente para quê? A informação do mameluco chegava tão a propósito que o coronel Boaventura Andrade sobressaltou-se. Dona Ernestina, sua santa esposa, entendida em espiritismo, afirmava que algumas pessoas tinham o dom de ler o pensamento dos outros. Em companhia do filho, Venturinha, estudante de Direito, o fazendeiro assistira no teatro da capital a um espetáculo de prestidigitação e telepatia. Ficara de boca aberta, pestificado com o tal de Faquire com a mulher dele, uma louraça que merecia macho mais raçudo do que aquele magricela de barbicha espetada. Magricela, as faces cavadas, a tez de cera, ruim de carcaça, mas um retado na adivinhação, lia os pensamentos ocultos nas cabeças alheias como se os lesse escritos numa folha de papel. Venturinha, pernóstico aprendiz de bacharel, garantiu que tudo aquilo não passava de truque, mas não conseguiu provar, fornecer explicação convincente. O coronel preferia não aprofundar essas incógnitas. De valentia quase legendária, nada nesse mundo o assustava. Sentia, porém, um temor incontrolável ante as forças do sobrenatural. De um lugar conveniente estava precisado. Como pudera Natário adivinhar? Fitou o rosto do capataz numa interrogação. Natário esboçou um sorriso. Face larga de índio, cabelos negros escorridos, maçãs do rosto salientes, olhos miúdos e argutos. Ostentava o título de capataz e, se bem exercesse o cargo a contento, responsável pelo trabalho nas roças de cacau, nos últimos tempos se ocupara sobretudo com a briga, entrever o mortal que dividia os poderosos senhores. Tinha experiência adquirida em situações anteriores, sempre a serviço do coronel Boaventura. De jovem e fugitivo da justiça, Natário ascendera àquelas alturas. Capanga, capataz, chefe de jagunços, homem de confiança, pau para toda a obra. Pesava os fatos, tirava conclusões. Atento às conveniências, o coronel evitava falar em luta armada, referir-se a tiroteios, tocaias, encontros sangrentos com mortos e feridos. Por mais renhida fosse a desavença, para designá-la utilizava a palavra que lhe parecia mais civilizada, menos violenta. Política. A política está fervendo, seu Natário. Temos de tomar providência, senão acabam com a gente. Política mais perigosa. Pouco mais adiantada na conversa mantida com o capataz, uma semana antes, na varanda da casa grande da fazenda da Atalaia, comentando as comprovadas notícias sobre os preparativos do coronel Elias Daltro, chefe político, senhor da fazenda Cascavel, cujas plantações de cacau faziam divisa com as da Atalaia. Amigos e correligionários, os dois coronéis tornaram-se inimigos jurados, cada qual se considerando dono exclusivo daquela imensidão de terra devoluta, de mata cerrada, que se estendia da boca do sertão às margens do Rio das Cobras. O vizinho perdeu a cabeça, mandou buscar jagunço até em Alagoas.
Sergipano tem aos montes, nem dá para contar. Seu Natário, preste atenção. Estou prestando, coronel. O agente se cuida, faz um plano, arma uma trampa bem armada ou se estrepa. Tenho de me precaver, em campo raso ninguém pode com o vizinho. Dizia vizinho para não pronunciar o nome do desafeto. Ficaram nessas vagas referências, mesmo porque ainda não havia estabelecido o plano, imaginado a trampa. Somente em Ilhéus conceberam os detalhes. Como era possível então que o capataz se referisse a determinado lugar respondendo à sua preocupação à pergunta que ainda não lhe fizera? Lugar muito conveniente. O coronel Boaventura sentiu o coração pulsar mais forte. Por acaso teria Natário o dom de ler os pensamentos? Em se tratando de gente de sangue índio, nunca se pode saber. O capataz falara exatamente quando o coronel refletia sobre a urgente necessidade de encontrar local adequado onde armar a trampa, operação principal do plano elaborado em segredo. Natário respondia diretamente a seu pensamento, antes que o coronel abrisse a boca para anunciar a decisão tomada. Conveniente para quê, Natário? O sorriso se ampliou no rosto tranquilo do mameluco. Não fossem os pequenos olhos penetrantes, passaria por indivíduo dócil e pacato, simplório. Apenas os que o conheciam de perto, os que o tinham visto em ação em momentos críticos, sabiam quanta capacidade de decisão e raciocínio, de valentia e comando se escondia sob a face estática. Para uma tocaia grande, coronel, melhor lugar não conheço. Coincidência, sem dúvida. Não havia outra explicação. Ainda bem, pois se Natália adivinhasse pensamento alheio, não restaria escolha ao coronel senão mandar liquidá-lo. O que seria uma lástima. Cabra de tanta competência não se encontrava vagando nas estradas. Natário servia ao coronel Boaventura há mais de 15 anos, com uma lealdade repetidas vezes posta à prova. Nas lutas passadas, por 2 ocasiões, lhe salvara a vida. Quando chegara à Atalaia pedindo coto, havia matado um comerciante numa casa de putas em Propriá, era um rapazol imberbe, ninguém daria nada por ele. Hoje o nome de Natário corre mundo, respeitado, bem visto por uns, odiado por outros, temido por todos. Quando abre a boca, faça silêncio para ouvi-lo. Quando saca da arma, é um Deus nos acuda, um salve quem se puder. Em troca de dedicação e dos bons serviços, o patrão lhe prometera um pedaço de terra com escritura lavrada em cartório, no qual Natário plantasse roça de cacau, estabelecesse fazenda. Logo que o barulho terminasse. O coronel não se arrepende da promessa? Adivinhe ou não, Natário era merecedor. Todo lugar serve para se armar uma trampa. O coronel evitava usar a palavra tocaia. Basta uma árvore bem situada e um cabra bom na mira. Natário abriu ainda mais o sorriso. Vasmeci está certo, mas eu estou falando de uma tocaia grande, que é do que nós precisa. Andam dizendo por aí que os homens que o coronel Elias contratou vão ir para Itabuna por esses dias, mais hoje, mais amanhã. Para cima de 20 homens, reforçou a voz. Com um pé de pau e um vivente não basta, não senhor. Estavam a par dos movimentos do coronel Elias, do recrutamento de jagunços, alguns vindos de longe, escolhidos a dedo para garantir a posse do advogadozinho de meia pataca, eleito intendente com a caução do governador. Por que diabo o governador tomava partido naquela disputa que somente a eles interessava, aos senhores da região? Por que se metia a decidir se não tinha competência para tanto? O coronel Boaventura não desejava indispor-se com o governador, mas a intendência de Itabuna era assunto privativo a ser decidido pelos coronéis, por bem ou por mal, por um acordo ou pelas armas. Quem fosse mais forte ou mais sabido designaria o candidato. Necessária apenas para legalizar o fato consumado, a farsa da eleição devia suceder à decisão, jamais precedê-la. O vizinho, julgando-se sabido, antecipara a data, proclamara o advogadozinho vencedor e pretendia empossá-lo, tricas de bacharel, o coronel Boaventura as odiava. O remédio legal era a anulação do pleito. Pleito, uma aposta. Nomeação a bico de pena, os capangas substituindo os eleitores. Mas para obtê-la não bastava a petição ao juiz. Igual à eleição, a anulação devia suceder aos fatos consumados. Nos dias passados em Ilhéus, de onde estava voltando, o coronel Boaventura arquivara alianças, fizera promessas, proferira ameaças, azeitara molas emperradas nos cartórios. E, como de hábito, se locupletara no macio leito, no cálido colo de Adriana,
rapariga que mantinha com aparente exclusividade na pensão de Loreta. Concebido o plano em todos os detalhes, tomadas as medidas indispensáveis para seu completo sucesso, faltava apenas descobrir um lugar a contento e certificar-se do dia em que os homens do vizinho tomariam o rumo de Itabuna. Para sabido e meio. Passada a curva do rio, Natário sustou o passo da mula. Não dá para subir montado, coronel. Não tem passagem. Deixaram as montarias com os 2 capangas. Natário puxou do facão. Ia cortando galhos, abrindo uma picada. O corpulento fazendeiro segurava-se nos arbustos, escorregava nas pedras soltas. Valeria a pena tanto esforço? Mas quando chegaram ao alto da colina, não pôde conter uma exclamação ao descortinar o imenso descampado, o vale se estendendo nas 2 margens do rio, vista soberba, um deslumbramento. Lugar mais bonito? Natário balançou a cabeça, concordando. É onde vou fazer minha casa, coronel, quando a peleja acabar e vosmecê cumprir o trato. Isso aqui ainda há de ser uma cidade. Tão certo nem que eu estivesse vendo. Fitava ao longe, parecia enxergar além do horizonte, além do tempo. Mais uma vez o coronel sentiu aguçar-se a dúvida. O mameluco seria evidente. Talvez o fosse sem saber. Havia casos. Dona Ernestina conhecera mais de um. Também Adriana acreditava em telepatia e em evidência. Nisso as 2 se pareciam, a esposa e a Amásia. No mais, que diferença! Natário prosseguiu. Tive sabendo que os paus mandados do coronel Elias vão vir por aqui para alcançar o rio sem cruzar pela Atalaia. Está vendo aquela trilha, coronel? Não tem outra. Se vosmecê quiser, dê as ordens. E posto aqui em cima com um punhado de homens. Lhe garanto que não vai chegar nem um cabra deles em Itabuna. Lugar mais conveniente que esse para uma tocaia grande não pode haver, coronel. Daqui de cima é só fazer a mira e despachar os clavinoteiros para os quintos dos infernos. Sorriu. Parece que Deus fez este lugar de propósito, coronel. O coronel Boaventura sentiu que se aceleravam as batidas do coração. Além das forças sobrenaturais, igualmente Natário por vezes o assustava. Com que tranquilidade fazia de Deus seu cúmplice, aliado do coronel? Ainda bem que o tinha a seu serviço. Valia por 10 no desassombro e no devaneio. Você nasceu para militar, Natário. Se tivesse se engajado na tropa e houvesse guerra, ia terminar com galões de oficial. Se assim lhe parece, coronel, e se acha que mereço, então me compre uma patente de capitão. De capitão da Guarda Nacional? Vosmecê não vai se arrepender. Pois a promessa está feita, e vai ser para logo. Pode-se considerar capitão desde hoje. Capitão Natário da Fonseca para lhe servir, coronel. Lugar mais conveniente não podia haver. 3. Antes de deixar a fazenda, Natário examinara rifles e bacamartes, clavinotes e revólveres, armas de primeira escolhidas a dedo, compradas a peso de ouro, bem azeitadas, em ponto de bala. Fizera e refizera cálculos, disposto a evitar qualquer imprevisto. Não podia permitir descuidos, tampouco depender de ajustes duvidosos. Afirmara ao coronel Boaventura que nem um único jagunço saído da fazenda Cascavel prosseguiria na viagem para Itabuna. Estavam em jogo sua palavra e a patente de capitão. O fazendeiro fora aguardar a notícia em Ilhéus. A chuva se prolongava há mais de uma semana. Nos caminhos transformados em lamaçal, a marcha se tornava difícil, extenuante, cada légua valia por 3. Na intenção de reduzir ao mínimo a demora na tocaia, Natário aguardara o anúncio da partida do bando armado pelo coronel Elias Daltro para movimentar seus homens. A notícia demorou a chegar, pois os condenados abandonaram o culto na fazenda Cascavel com atraso de 2 dias, esperando em vão que o temporal amainasse. Tendo as chuvas redobrado, não lhe sobrou outro jeito senão enfrentar a jornada naquelas péssimas condições. Levavam pressa, tinham data marcada para chegar. Impaciente, a manhã ia alta, o coronel Elias assistiu à partida, deu as últimas instruções a Berilo. Em Itabuna deveria se apresentar ao Dr. Castro, colocar-se às ordens. Quanto ao percurso, Coroinha os guiaria. Andarilho e caçador, vaquiano experimentado, conhecia aqueles cafundós palmo a palmo, passaria longe das divisas da fazenda da Atalaia.
A expedição fora preparada debaixo do maior sigilo para que dela não chegasse anúncio ou consta aos ouvidos do coronel Boaventura ou de sua gente. Excetuando-se Berilo e Coroinha, os demais não sabiam para onde viajavam. Jagunços pagos para combater não eram confidentes nem comandantes, quanto menos soubessem, melhor. "O que é que tu tem, homem de Deus?" indagou Berilo a Coroinha quando, ao escurecer, se desviaram do caminho para enveredar pela trilha. "Tu tá vendo passarinho verde? Ou tá com medo?" "De quê?" "Tô pondo sentido para não perder o rumo." Até podia ser. A lama desfazia o carreiro aberto pelo rastro dos animais em direção ao rio. Coroinha se abaixava, cheirava o chão, partia em frente. Cada passo custava esforço. No leão bufardos de cansaço. Caiquitus e cutias atravessavam em disparada. Cobras silvavam, jararacuçus e cascavéis. Berilo acertara com o coronel Elias o sítio para o pernoite, do lado de lá do pontilhão. Ia ser difícil cumprir o trato. A noite caía e ainda estavam perdidos naquela mata virgem à mercê do tino do vaquiano, cada vez mais encagaçado. Berilo pôs-se de sobreaviso, de olho no fuinha. Enquanto isso, os cabras do coronel Boaventura Andrade desceram pela estrada real. Ainda assim, a caminhada foi penosa. Chegaram, porém, a tempo e hora para armar a tocaia e ficar à espera. 4. Ouvidos à escuta, tentando distinguir rumor de passos em meio à comoção da borrasca, o zunido do vento, o estrondo do trovão, o barulho medonho da queda de um pé de pau atingido pelo raio, encharcados, cobertos de lama, distribuídos por detrás das árvores, no alto da colina, os cabras esperam, tensos. Habituados ao tempo longo das tocaias, temperados no perigo e na luta, íntimos da morte, ainda assim não conseguem impedir incômoda sensação de agonia diante da fúria da natureza, o fim do mundo. Procuram manter a calma, controlar o sobressalto. Medo maior sentem de Natário. Da intempérie poderão escapar com vida, de bala do capataz nem por milagre. Armada a tocaia, designado o posto de cada um, Natário determina como e quando entrar em ação. Exige silêncio e acentua a responsabilidade da empreitada. Ai daquele que errar a pontaria. Em seguida, ele próprio se coloca quase na beira do barranco, junto ao tronco do mulungu de onde domina o vale inteiro. Empunhando o parabelo, Natário permanece imóvel, à espreita. Cabe-lhe o primeiro tiro, sinal para os cabras abrirem fogo, sentença de morte para o tal Berilo, pistoleiro recrutado nas Alagoas, facínora famoso pela perversidade, comandante da expedição. Depois cuidará de Coroinha, o guia, se o desinfeliz escapar da primeira rajada ou se não tiver capado o gato. Não chega a ter dó de Coroinha, apesar de conhecê-lo há um ror de anos. Indivíduo que serve a 2 patrões, que se vende, não merece compaixão. Nascido e criado nas roças do coronel Elias Daltro, pessoa de sua estima e confiança, o vaquiano fornecera ao inimigo informações preciosas por 10.000 réis de mel coado. O número exato dos componentes da tropa, 27 homens, um exército. As armas que postavam, dia e hora da partida, e se comprometeram a emitir o grito da coruja quando se aproximassem. Talvez cumpra o trato, talvez não. Natário tenta perceber qualquer ruído suspeito. Galho sendo quebrado para abrir passagem, escorrego na lama, uma voz, cicio de conversa, vindos pela trilha. Os jagunços estarão descuidados na certeza de que o perigo ficará para trás, nas distantes divisas da atalaia. Poderá escutar até mesmo, quem sabe, o pio da coruja, mas duvida. O mais certo é que Coroinha, ao chegar nas proximidades, ganhe o mundo. Caçador inveterado conhece esconderijos e desvios. Assim imagina, assim acontece. Houvesse confiado no Judas, teria perdido o momento preciso para o ataque. O renegado não cumpriu o trato. Ouvido fino, o mameluco distingue, quase adivinha, o leve chocalhar de pés na lama. Pisadas prudentes. Com a mão faz um sinal aos cabras. Aguça a vista, no clarão do relâmpago enxerga Berilo. Ajeita a arma, mas não se precipita. Deixa o cafuzo avançar para que o resto da tropa se coloque sob mira certa. Por que diabo o filho da mãe está de revólver em punho e pisa com tanta precaução, examinando os arredores? Berilo levanta o olhar, perscrutando. Natário estende o braço, firma a pontaria.
Com sua licença, coronel. Atira para acertar na cabeça. O tiroteio irrompe no alto da colina e a confusão se estabelece no lodaçal embaixo. Os jagunços respondem a esmo, sem saber para onde dirigir as armas. Uma carnificina, como comprovou o coronel Elias Daltro. Não se tinha notícia de tocaia de tal envergadura, nem nos tempos das primeiras lutas, as de Basílio de Oliveira e dos Badaró. Ia ficar na história a tocaia grande. 5. Não escapou nenhum dos jagunços do coronel Elias, pistoleiros de renome trazidos do sertão, de Sergipe del Rei, terra de valentes, alguns até das Alagoas, profissionais. Quando os cabras desceram a colina, seguindo o Natário, pouco trabalho tiveram. Acabar com os feridos, abater alguns que tentavam subir para buscar abrigo entre as árvores e dali cobrar preço caro pela vida. Perseguir 2 ou 3 que arriscavam a fuga por onde haviam chegado. Caçando estes últimos, o negro Espiridião encontrou o corpo de Coroinha, próximo a um penedo atrás do qual certamente quisera se esconder. Natário entendeu então por que Berilo empunhava o revólver e andava com tanta cautela e vigilância. Coroinha fora despachado à faca. Tinham-lhe arrancado o coração e os ovos, costume, ao que parecia, muito do agrado do falecido valentão das Alagoas. Natário achou correto que o tivessem liquidado. Se Berilo não o houvesse feito, ele próprio se encarregaria da tarefa. Concordou inclusive com a escolha da arma branca. Leva e trás não vale o custo de uma bala de espingarda. Mas não aprovava malvadezas. Aviar um infiel com tiro ou punhalada é uma coisa, judiar do desgraçado é outra, muito diferente. Armas de segunda mão, de pouca serventia, Natário não permitiu que as recolhessem. Ainda com o negrume da noite, deixaram o lugar. Obedecendo ao mando do negro Espiridião, os cabras regressaram à fazenda da Atalaia. Natário atravessou o pontilhão, seguiu para a estação da estrada de ferro, de lá enviaria o telegrama nos termos combinados. Com pequena alteração na assinatura. Em vez de Natário, Capitão Natário. Ao atingir a curva do rio, Natário olhou para trás, relembrando. Sorriu contente. Não recordava, no entanto, o tiroteio, os corpos caídos, Berilo de cabeça destampada, Coroinha capado, picado de faca, o coração fora do peito. Conduzia nos olhos e na memória a visão da paisagem noturna sob o temporal. As colinas e o vale varridos pela chuva, o rio de ventre crescido como se estivesse prenhe. Quanta formosura! Lugar mais bonito, de dia ou de noite, com sol ou com chuva, não existia por aquelas bandas. Melhor para se viver, nenhum. O bacharelando Venturinha se inicia na vida pública. 1. O rosto demonstrando entusiasmo, riso fácil e satisfeito, Venturinha, que viera passar as férias de São João, comentou ao abraçar Natário na estação de Taquaras. Então o coronel Elias arriou as calças e pediu pinico. O mameluco corrigiu. Um homem do porte do coronel Elias Daltro não pede pinico, Venturinha, pede uma trégua. Não se inibia diante do filho do patrão. Venturinha ainda não completara 9 anos quando Natário se acoitou na fazenda e ficou agregado ao coronel. O garoto apegou-se ao jovem capanga. Viajava no cabeçote de sua cela, aprendia com ele as vozes dos pássaros e o manejo das armas. A primeira rapariga que Venturinha cobriu foi trazida por Natário. A sardenta Júlia Sauê, mulher-dama escoteira, exercendo de roça em roça, habituada a tirar cabaço de menino. Melhor do que ela, sua égua formosa flor. Assim, o assado, prosseguiu o estudante após montar e ganhar a estrada. Como chefe político, Elias está liquidado. A sorte dele foi estar tratando com o velho que tem o coração mole. Se fosse eu, tinha acabado de vez com esse canalha. Arrasava a fazenda dele, punha fogo nas roças, deixava ele de cuia na mão pedindo esmola. Mas pai ficou com pena, afrouxou. Você não acha que o velho devia ter ido até o fim, ter aproveitado a ocasião? Natário não alterou a voz, conhecia os rependes do rapaz. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas se tu pensa que o coronel não acabou com ele por moleza, tu tá enganado. Foi moleza não, foi sabedoria. Nós estamos precisados de paz para derrubar a mata e plantar a terra. É muito chão, Venturinha. Se o coronel Boaventura pusesse fogo nas roças do coronel Elias, hoje a gente estava brigando com meio mundo numa guerra de morte.
queimar cacau é o mesmo que queimar dinheiro vivo. Esse tempo já passou. Seu pai sabe o que faz. É por isso que está por cima, mandando. Na hora de guerrear, não vacilou, não quis saber de conchavo. Mas a gente só deve brigar quando não encontra jeito de viver em paz. Logo você que me diz isso. Você que passou a vida com o dedo no gatilho. O Natário do Coronel Boaventura. Natário sorriu, os olhos miúdos quase fecharam. Tu tá para sair da faculdade, doutor formado, mas tu ainda tem muito que aprender. Cada hora tem sua serventia. Hora de tiro, hora de cachiche. O coronel quer que tu seja o mediador com o pessoal de Itabuna. Me disse, Venturinha está carecendo começar a se desasnar. Dessa vez é que é ele quem vai resolver tudo. Quero ver como se sai. Tu precisa não esquecer que todo mundo em Itabuna lia pela cartilha do coronel Elias. Um é compadre, o outro é afilhado dele. Tem gente que só aceitou recolher os paus furados porque ele mandou. Lá tu não vai falar em tocar fogo nas roças do coronel Elias, senão tu bota tudo a perder. Tu é esquentado demais. Deixa o calor para gastar com as moças. Por falar em moça, Natário, nem lhe conto. Começou a contar. Natário não explicou que o coronel decidira mandar o filho em lugar de ir pessoalmente porque o mais difícil já estava resolvido, os pontos principais do acordo definidos e assentados. As medições seriam registradas, a eleição anulada, escolheria um novo prazo, novo candidato. Aliás, talvez o candidato viesse a ser o mesmo advogadozinho protegido do governador. O coronel pilheriava com Natário comentando as possíveis candidaturas. Não quer ser intendente de Itabuna, Natário? Ria da ideia estapafúrdia. Natário não ria, a voz mansa. De Itabuna não quero, não, senhor. Quem menos manda em Itabuna é o intendente. Ontem mandava o coronel Elias. Hoje manda a vosmecê. Quando eu governar um lugar, nem que seja o derradeiro buraco do mundo, quem vai mandar nele sou eu. Eu e mais ninguém. 2. Encomendada no Rio de Janeiro, a patente ainda não chegara, mas isso não impedira que, ao desincumbir-se da missão de paz em Itabuna, durante todo o tempo e em toda parte, Natário fosse tratado por capitão. Atribuíram-lhe o título não apenas cabras e alugados, também comerciantes, fazendeiros e doutores, funcionários da justiça, a começar pelo juiz de direito, com o respeito devido ao posto e à fama. Na carta ao magistrado, redigida com a ajuda de Venturinha, o coronel Boaventura Andrade apregoara os merecimentos de seus representantes. E escrevendo e lendo, Venturinha e Natário escutavam. Meu filho, estudante de direito... O rapaz interrompia. Estudante de direito não, meu pai. Estou cursando o último ano da faculdade. Em dezembro me formo. Sou bacharelando. Digo bacharelando, Boaventura Andrade filho... Filho não, meu pai. Bote Júnior. É como eu assino, é mais moderno. Para mim é filho e se acabou. Já escrevi e não vou riscar. Não gosto dessas estrangeirices. Tu não é bastardo de inglês ou de suíço? Encerrava a discussão, prosseguia na escrita e na leitura. E o capitão Natário da Fonseca, proprietário rural, meu braço direito. Capitão e proprietário, o coronel não se mostrava ingrato nem mesquinho. Na oportunidade da medição das novas terras para posterior registro no cartório competente, mandara colocar uns pontos alqueires em nome de Natário, o bastante para algumas roças de cacau. Não podia se comparar com a fortuna do coronel, um dos maiores, senão o maior fazendeiro da região, mas era um bom começo de vida. Não fora mesquinho, tampouco generoso, pois a medição e o registro daquela imensidão de mata virgem deram-se de fato na noite da tocaia grande, e o verdadeiro escrivão tinha sido Natário. No cartório em Itabuna, iriam apenas legalizar o ato de conquista, o fato consumado, obedecendo-se à sequência correta, tão ao gosto do coronel. Primeiro a tocaia, depois o cachiche. Melhor dito, primeiro a trampa, depois a lei. Parecia mais expedição de guerra do que missão de paz. 15 homens armados da cabeça aos pés, comandados pelo negro Espiridião. Em realidade não faziam falta, pois o coronel Elias Daltro se retirara da liça e, ao que diziam, da política, desobrigando velhos compromissos. Homens e armas não passavam de demonstração de força do senhor, da atalaia, exibição de riqueza e poderio, necessária, segundo ele, para garantir a paz recém-negociada. Capitão para cá, capitão para lá, uma festança em Itabuna. Correu tudo na maciota. O juiz parecia uma seda, tratava a Venturinha de colega, nas palmas das mãos.
O advogadozinho, o mesmo Dr. Castro, a quem Berilo deveria ter se apresentado, esse daria pena se não desse nojo. Ia ser um intendente na medida justa e desejada. Venturinha conseguiu conter a língua, não arrotou demasiada grandeza nem se proclamou o valente dos valentes, não ameaçou céus e terras com a pistola alemã, arma de estimação, uma joia. Nem sequer quando se embebedou no cabaré e quis agarrar a pulso a pernambucana Doralice, rapariga do coronel Hermenegildo Cabuçu, ausente na ocasião, graças a Deus. Natário o convenceu a desistir e o levou embora. No cartório, cujas molas o coronel azeitara com antecedência, não houve a menor dificuldade para o registro das medições e a entrega das escrituras dos títulos de propriedade que legitimavam a posse da imensa sesmaria do coronel Boaventura Andrade e do pedaço de chão do capitão Natário da Fonseca. Nas pensões e casas de putas, a animação permaneceu intensa, dia e noite. Os jagunços da fazenda da Atalaia esbanjavam dinheiro. Crescia o prestígio do novo chefe político. Era Deus nas alturas e o coronel Boaventura na terra. Ao ver Natário atravessar a rua do Umbuzeiro, Maria das Dores, sentada no batente da porta da rua, apontou com o dedo e esclareceu Zezinha do Butiá, novata vinda do Lagarto. Aquele é Natário, capanga do coronel Boaventura. Cabra ruim, mais perverso não existe. Nem ele sabe a conta dos crimes que já cometeu. Pois bem, tu pode não acreditar, mas tem mulher que é maluca por ele. Deus me livre e guarde. Cuspiu com desprezo. Mulata dengosa, de bunda exibida e peito de rola, Zezinha do Butiá, apesar de recém-chegada, parecia bem informada. Eu soube diferente que esse é o capitão Natário, endinheirado, danisco e bom de coração. Disse que nunca maltratou mulher. Suspirou faceira, acompanhando o Natário com a vista. Zezinha do Butiá estava, como se diz, na flor da idade e da formosura. Os homens brigavam por ela. Gritou para o molecote ocupado em comer terra. Corre, Manu, atrás do moço que vai ali adiante. Pede a bênção a ele e diz que eu estou esperando ele. Pode vir na hora que quiser. Não carece trazer dinheiro. Para uns, criminoso, cabra desalmado, bandido sem entranhas. Para outros, capitão valente, de natural bondoso e bem-querer das damas. 3. Antes de deixar a fazenda para passar em Ilhéus os últimos dias de férias com a mãe, Dona Ernestina, padrão de todas as virtudes, Venturinha quis conhecer o lugar onde se dera a ocorrência. Desejava ver com os próprios olhos, saber de ciência certa para poder contar aos colegas de faculdade de farra na capital, valorizando os detalhes. Natário o conduziu. Tu vai avistar uma amostra do céu. Entre as pedras do improvisado cemitério, o mato brotava impetuoso. Cresciam arbustos, pés de mamoeiro, desabrochavam flores. A notícia da façanha, propagada e aumentada de boca em boca, atraía curiosos que se desviavam da estrada real. A trilha aberta pelos animais começava a se alargar ao passo dos homens, transformando-se em caminho. Buscando encurtar o percurso, uma tropa de burros carregados com sacos de cacau enveredara por ali. A primeira. Venturinha fez questão de acometer até o cimo da colina, o que lhe custou esforço. Corpulento igual ao pai, gordo igual à mãe. Postou-se atrás do pé de mulungu, então em flor. Sacou a pistola alemã, visou um camaleão, atirou. O estampido ressoou nas quebradas da serra. Deve ter sido emocionante, hein, Natário? Chego a me arrepiar. Natário teria ouvido. O olhar perdia-se além do horizonte e do tempo. Todo homem precisa construir sua casa para nela viver com a mulher e os filhos, no sítio que melhor lhe apetecer. Natário tinha mulher e 4 filhos. O velho devia mandar botar uma placa aqui em cima, como se faz nos campos de batalha. Para quê? Não bastava o nome na boca do povo? O lugar da Tocaia Grande. Com o tempo e os habitantes, apenas Tocaia Grande.